técnicas terapêuticas, elas podem ser simples, sim, né, com resultados extremamente eficazes, que é o que você vai perceber nessa técnica que a gente vai te passar hoje. Simples, com um passo simples, mas que traz um resultado enorme para a vida do paciente, um resultado enorme para a tua terapia, porque você é o terapeuta que vai estar, né, aplicando essa técnica enquanto protocolo para o teu paciente, e todo mundo ganha, e quando todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. Primeiro passo, por que a gente precisa trabalhar técnica no nosso atendimento terapêutico? A gente precisa trabalhar porque ele agrega muito a terapia, ele fortalece, ele potencializa e ele aumenta os resultados na vida do nosso paciente. Então, é bom sempre você ter ali uma caixinha de ferramentas, eu chamo, né? Com algumas ferramentas que você pode utilizar dependendo da situação que o paciente traz. Nós temos uma variedade de técnicas, onde você pode trabalhar as variáveis situações que o teu paciente traz no dia a dia. Então, ter técnica é importante, é fundamental, vai te ajudar, vai trazer um diferencial para o seu atendimento, vai trazer um diferencial no resultado do teu paciente, vai ser algo que te eleva enquanto profissional, porque como seus resultados vão ser muito, muito rápido, o paciente vai perceber muito rápido, quanto mais rápido ele perceber, mais rápido ele vai falar de você para outras pessoas, mais rápido ele vai falar da tua terapia. Então, a gente usa a ferramenta para uma infinidade de coisas. É claro que a ideia principal, no primeiro momento, é que essa ferramenta seja útil para o teu paciente, atenda à necessidade que o teu paciente está tendo ali naquele momento, né? E depois, os resultados, né, as sementes que você colhe disso, vai vindo à medida do tempo. E a técnica que a gente separou para trazer aqui para vocês hoje é uma técnica muito simples que eu chamo de mudanças de hábito. Uma técnica para mudanças de hábito. Entendendo que quando o paciente chega para a gente lá na clínica, ele chega num padrão de pensamento. E é necessário que a gente modifique esse padrão de pensamento do nosso paciente para que ele saia daquela situação complicada que ele chegou ali no atendimento. Só que não vai haver mudança nenhuma se o paciente não modificar a forma dele perceber aquela realidade que ele está vivendo. Se ele não muda essa forma de perceber, ele vai continuar no mesmo patamar. Então, para que ele possa modificar a percepção da situação que ele está vivenciando, ele precisa modificar a crença em relação àquela situação. E para modificar a crença em relação àquela situação, a gente utiliza esse protocolo, que você pode utilizar desde o primeiro momento que você tem contato com o seu paciente. Quando eu vou aplicar essa técnica para os meus pacientes, eu já antecipo, gente. Por que eu antecipo? Eu antecipo porque se eu não antecipo, o paciente já vai, né? Ao invés de ele prestar atenção na técnica que eu estou dando, ele vai ficar pensando, nossa, que técnica esquisita é essa? Aonde que isso vai me ajudar? O que isso vai mudar na minha vida, né? Então, como eu já tive essas objeções antes, então eu já falo antes para o paciente, falo, é uma técnica simples demais, é uma técnica que você vai talvez achar que é uma técnica ridícula, mas eu te garanto, ela pode transformar a tua forma de pensar e é só você confiar em mim, né? E depois eu inicio falando da técnica para ele não ficar, ao invés de me ouvir falando da técnica, ao escutar a técnica, ficar pensando que a técnica é uma doideira. Talvez você até pense, né? Ao ouvir essa técnica, nossa, realmente ela tem razão, né? É muito, muito simples como que isso pode mudar. Mas eu vou falar a técnica e depois eu vou te explicar por que ela é capaz de transformar a forma que o teu paciente, e que você também, porque eu espero que você faça com você, percebe a tua realidade, né? A tua percepção diante da tua realidade. Então, qual que é a técnica? E ao longo das semanas, é esperado que o paciente fique mais permeável para a mudança de outros comportamentos que não estão ligados necessariamente, não estão ligados diretamente com a técnica, que não são esses 5 passos? A técnica, o objetivo dela é mudança de hábito, sim, mas a gente vai traçar qual que é o espaço de mudança que eu quero, né? Então, o paciente, ele vai me trazer a queixa dele, diante da queixa dele, eu vou perguntar para ele mesmo o que ele espera, né? O que seria diferente para ele, qual que seria a mudança que ele espera diante daquela situação que ele está trazendo. Então, a ideia é levar o paciente daquela situação que ele chegou para
situação que ele vislumbra que é o estar, né, já solucionado. Então, eu pego as próprias falas, o que o paciente traz para mim. Eu trabalho com o que ele me traz, com o que ele tem. Sempre eu faço isso. Eu trabalho com o conteúdo dele, porque o conteúdo dele já é algo que faz sentido para ele. Então, quando eu trabalho com o que ele me traz, vai ter muito mais sentido o meu trabalho para ele. Porque eu parto do que ele percebe, do que ele acredita e das crenças que ele está trazendo, para a gente mudar, né, a partir aí do movimento terapêutico. Primeiro ponto dessa técnica é levantar do outro lado da cama. Já deu a primeira pensada. Nossa, o que é isso? Que técnica é essa? Levantar do outro lado da cama. Passo 1. Vai só anotando agora. Não dê lugar para tua mente questionar nesse momento. Vai só anotando. Passo 2. Pisar no chão com o outro pé. Ele vai lembrar qual que é o pé que eu pisei ontem. Se ele não lembrar, ele vai começar hoje. Hoje eu vou pisar com o direito, amanhã eu vou pisar com o esquerdo. Então, pôr no chão, né? Pisar no chão com o outro pé. É o passo 2. Passo 3. Ao ir escovar os dentes, ele vai chegar lá no banheiro, vai ter um espelho na frente dele, ele vai olhar para o espelho e ele vai dizer, hoje é o melhor dia da minha vida. Ele vai dizer, olhando no espelho, o paciente vai dizer, convicto, hoje é o melhor dia da minha vida. Passo 4, ele precisa escovar os dentes com a outra mão. Ele vai usar a outra mão para escovar os dentes. Se ele escova com a direita, ele vai escovar com a esquerda. Se ele utiliza a esquerda, ele vai usar a direita. E o quinto passo, ele vai tomar um copo de água em jejum, mentalizando o que ele espera de bom para ele naquele dia, só para aquele dia. O que ele quer de bom que aconteça na vida dele naquele dia, tá? Pequeno prazo, curto prazo, só naquele dia. Por que funciona o paciente a acordar do outro lado da cama? Porque ele está vindo em um padrão de acordar sempre do mesmo lado. A mente dele não está mais pensando para ele acordar do outro lado. Ela já criou, né, mentalmente falando, ela já criou um hábito que ele não pensa. Ele acordou, ele vai descer da cama e vai embora. Ele não está pensando para levantar. Ele pisou com o pé direito hoje, amanhã ele vai pisar com o pé esquerdo. Ele vai ter que pensar, por que será que hoje, ontem foi, amanhã, tá. Então hoje é esse pé. Ele já pensou mais um pouquinho. Chegou, e isso já deu uma mexida ali, né, nas questões atual dele. Chegou no banheiro, ele olhou no espelho e falou, hoje é o melhor dia da minha vida. Gente, a mente vai ouvir isso e falar, nossa, tem alguma coisa errada acontecendo com essa pessoa, porque isso não tem nada a ver com os padrões dela, com os padrões mentais dela, com os hábitos dela, né? Habitualmente ela não faz isso, então e aí a mente já vai começar a dar uma desestruturada. E isso é muito importante, a gente precisa desestruturar o padrão mental dele para a gente começar a modificar esse padrão. Então, né, a mente já vai começar a ir, né, se desestruturar, começar a dar uma chacoalhada. Ele pegou, escovou os dentes com a outra mão, a mente falou, não, agora endoidou, não tem nada a ver, tá tudo estranho aqui, né? Então ela vai começar a se preparar, porque ela fala, nossa, agora tem mais uma coisa nova vindo aí, né? Tem mais coisas diferentes, porque até agora tá tudo diferente. Aí ele chega na cozinha, ele toma um copo de água e faz uma mentalização de uma coisa positiva. Até então ele estava só pensando negativo, porque se ele chegou lá na clínica, é porque as coisas não estavam indo muito bem na vida dele. Se as coisas não estavam indo muito bem na vida dele, é porque ele só estava pensando coisas negativas e criando coisas negativas o tempo todo. Quando ele começa a pensar numa coisa positiva, então é como se a mente dele começasse, fosse uma terra que já está sendo arada, já está sendo preparada para começar um novo plantio, tem coisas novas vindo aí, né? Então essas pequenas atitudes que ele vai precisar executar pela manhã é para esse fim, para preparar essa terra, para a gente plantar uma nova semente, que é a semente da mudança que a gente precisa trazer para a percepção da realidade dele. Imagina a seguinte situação, tá? Você foi dormir, sabendo que você tinha que fazer uma coisa bem na hora de acordar. Aí quando você acorda, você abre o olho, aí você vai ter aquele impulso de sair da cama e pensa, qual que era mesmo o pé que eu fui ontem? Aí ele fica ali uns 30 segundos, 1 minuto, tentando lembrar. Foi tal. Aí ele sai. E tá quebrando o padrão repetitivo do comportamento da pessoa. Parece, e é simples,
Mas isso muda as sinapses dele naquele momento. Muda o comportamento, a cognição dele naqueles instantes. E isso vai ser um facilitador para que outras mudanças acabem acontecendo, né? Então, neurocientificamente, faz sentido, e apesar de ser simples, ou soar talvez simples demais, ele acaba tendo esse poder. Principalmente, enfim, né, nas pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre como mudar os próprios hábitos. Para elas vai surtir um efeito gigante, porque elas não sabiam que era possível. Se a pessoa já está habitada, talvez ela já tenha feito isso várias vezes para mudar os próprios comportamentos. Exatamente. Eu afirmo que é necessário que ele passe todos os dias da semana realizando essa técnica pela manhã, até ele vir para a próxima sessão, que geralmente é, né, semanal. Então, ele vai passar 7 dias realizando aquela atividade de mudanças de padrão mental. O que vai acontecer com esse paciente durante esse percurso se ele realizar essas atividades exatamente como eu sugeri, certinho? Ele vai começar a perceber que a mente dele vai estar mais aberta para as situações, para as mudanças. Ele vai começar a perceber que ele está tomando decisões com mais assertividade, com mais segurança. Ele vai perceber que situações que, de repente, desestruturavam toda a vida dele, né? Claro, gente, que em 7 dias talvez isso não aconteça. Depende muito do caso, em alguns casos acontece sim. Mas é necessário que ele execute por no mínimo 21 dias. Quanto mais a pessoa repete uma atividade, mais ela vai estar se modificando, sendo modificada através daquela atividade que ele está repetindo. Então, a gente vai sugerir que essa repetição positiva, né, aconteça mais e mais, cada vez mais, até que ele estabeleça. Então, para a mente é necessário você estabelecer. É necessário você ser bem claro, ser bem objetivo, né? Estabelecer bem estabelecido. Isso vai te ajudar a permanecer mais no teu objetivo, né? Então, aí, voltando ao que eu estava falando lá atrás, quanto mais a pessoa realizar essas atividades, mais ela vai perceber as mudanças nela, né? De atitudes, de comportamento, de situações que, de repente, desestruturava e, de repente, aconteceu a mesma situação e ela não está tão desestruturada agora. Por quê? Porque ela se fortaleceu mentalmente. Né? Ela já está no processo de autoconhecimento, ela já está no processo de mudança, ela já está no processo de nova percepção da realidade, ela já está se fortalecendo enquanto sujeito, enquanto ser humano, porque esse é um dos principais objetivos da terapia. Então, esse protocolo, ele vai super, hiper, mega ajudar. Na primeira consulta, eu utilizo um protocolo para o meu paciente, porque se ele chegou para mim ali naquele primeiro momento, eu entendo que é o momento mais crítico dele comigo. Por quê? Porque é o primeiro momento dele, ele chegou naquela situação que ele não está conseguindo resolver. Se eu não dou alguma solução para ele ali naquele primeiro momento e deixo ele ir para casa, voltar a sair da terapia do jeito que ele entrou, e eu fico ali só com as anotações para anamnese, estudo de caso dele, pode ser que de repente esse paciente, puxa, não me ajudou. Ele vai com essa intenção de chegar lá e sair diferente, né? Então, pelo menos um pouco eu entrego, sim, de solução para ele desde o primeiro momento. Faço uma técnica de respiração, uma técnica de relaxamento, deixo esse paciente mais calmo, passo esse protocolo, explico para ele que é importante que ele faça e digo o que isso vai mudar na consciência dele. Então, é muito importante, mesmo sendo uma consulta de anamnese, você poder utilizar um pouquinho ali daquele tempo e entregar algo que vá fazer diferença na vida do teu paciente durante aqueles dias ali, até ele retornar para você num segundo momento. E, olha, eu posso até dizer para você que isso pode ser algo que vai fortalecer o teu paciente retornar para uma segunda sessão com você, porque ele vai estar comprometido com um protocolo e ele tem que retornar para te dizer como ele percebeu a realização desse protocolo, ele está em acordo com você, entende? Então, é uma maneira muito íntegra de você fazer com que esse paciente até retorne, né, depois da primeira consulta.